Esta edição do Daqui pra Frente Baixada Fluminense tem o apoio da Amitur Agência de Turismo. Olá, mais uma edição do Daqui pra Frente Baixada Fluminense, dessa vez com o tema a relação do patrimônio histórico e a própria história com as nossas vidas. Já parou para pensar nessa ponte? Nessa relação que tem a ver o patrimônio histórico com as nossas vidas? Então, é sobre isso que falaremos nesta edição. E para nos trazer reflexões a esse respeito, nós temos as seguintes personalidades. Professor Ondemar, antropólogo, historiador e presidente do IAB, Instituto de Arqueologia Brasileira, situado em Belfor Roxo. Professora Tânia Amaro, historiadora e diretora do Instituto Histórico da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias. A doutora Isabela Fogaça, professora de turismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Nova Iguaçu, e membro do Observatório de Turismo e Lazer da Baixada Verde. Bem, vamos conferir então o que essas personalidades nos dizem a respeito desse tema, o patrimônio histórico e a história e sua relação com nossas vidas. No Daqui pra Frente, Baixada Fluminense. Vídeo documentário Daqui pra Frente, Baixada Fluminense. Bom, pensando para que, em última análise, serve a história, né? Eu remeto ao Darcy Ribeiro, que para mim foi do século XX, o mais importante dos brasileiros. Sem educação não se resolve nada, tá? A base de tudo é a educação. E dentro da educação, o conhecimento histórico. Quem não conhece história está sujeito a cometer os erros que foram cometidos no passado. A história serve para você entender o que você está fazendo, de onde você vem e, até certo ponto, até orientar para onde a gente pode ir. Quando se discute acerca do direito à memória e à identidade, ainda hoje muitos questionam por que preservar o patrimônio histórico e cultural. Por qual motivo devemos resguardar objetos ou construções que podem para muitos parecerem velhos e sem utilidade? Toda cidade tem suas histórias, que iniciam com o povoamento e evoluem com o tempo, através da ocupação dos espaços e usos pelo homem. Há muitas formas de contar essas histórias. Elas estão presentes na cultura do povo, no desenvolvimento econômico e social, nas obras deixadas pelos cidadãos, sejam eles ilustres ou não, e também nas edificações, memórias visíveis da evolução urbana. Então, a partir do momento em que a população ela passa a conhecer essa história, principalmente aqui na Baixada, que é uma área que teve um grande peso na história do Brasil, né, da formação do estado do Rio de Janeiro, né, da Guanabara, do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, ele passa a respeitar esse patrimônio. Pensar na preservação do patrimônio é muito importante, não apenas pelo bem em si, pelo prédio em si, mas pela oportunidade que as futuras gerações tem de reconhecer as suas origens, a sua própria história. A partir daí, é possível se construir uma cidadania realmente participativa. Nós já tivemos algumas experiências de trabalhar a educação patrimonial com crianças do primeiro e do segundo segmento do ensino fundamental, em que a gente percebeu o quanto muda a forma de se comportar e de conviver com esse patrimônio. Ele passa, a partir dele conhecer a história e lembrar das personagens que fizeram parte da história do Brasil, da história do seu município, da história do estado do Rio de Janeiro, ele passa a proteger esse bem. Ele dissemina, ele vai multiplicar esse conhecimento, seja para o seu pai, seja para sua mãe, seja para os seus avós, seja para os seus vizinhos, e ele vai passar o que a gente chama de salvaguardar esse bem. Para que serve a história? É para que você crie um vínculo, você cria um vínculo de continuidade. Infelizmente, nós, no Brasil, somos chamados brasileiros porque o português vinha para o Brasil como viajante, com a intenção de voltar. Nós não somos brasilianos. O sufixo eiro é de viajante, viajeiro. Porque sempre a pretensão era vir e voltar. Quando você tem uma perspectiva
de que não pertence àquele lugar, você destrói o ambiente. Você não está protegendo nada, você está explorando, você está tirando. É o que acontece na Amazônia. Não há um único segundo de interrupção na história do homem. Se existisse, nós não estaríamos aqui. Então há sempre uma continuidade desde que o homem se fez homem lá no Pleistoceno. Hoje se calcula 4 milhões, 6 milhões de anos atrás. Não há um segundo de interrupção. Algumas espécies apareceram, o nosso gênero se formou e nós estamos aqui graças a esse pessoal. Houve um momento da história, já bem adiantado, em que a humanidade se reduziu, calcula-se de 40 mil a 4 mil indivíduos. E nós descendemos todos desse pessoal daí. Então, se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Então, para que serve a história? Para você saber, você conhecer o que esses homens fizeram aqui, o que puderam fazer, como sobreviveram, como puderam se relacionar e como, afinal de contas, permitiram que nós estejamos aqui. Entendeu? E, sobretudo, você conhecendo as características do ambiente, conhecendo as peculiaridades da relação social, sabendo os limites de cada um, o limite de cada grupo, você evita cometer os erros do passado. Ou se você cometer, você está cometendo com plena consciência que você está destruindo. Ok, tivemos então mais uma edição do Daqui para Frente Baixada Fluminense com um tema que nós sempre gostamos muito de trabalhar, que é a história, o patrimônio histórico. Agradecemos a todos que participaram, a você que nos assistiu e fica aqui o nosso convite para curtir as próximas edições, hein? Então até a próxima. Daqui para Frente Baixada Fluminense. Vídeo documentário Daqui para Frente Baixada Fluminense.